Muita gente tem me perguntado aqui e nas redes sociais: Maíra, como é que é morar no mato? Então eu resolvi contar para vocês mais sobre esse meu estilo de vida. Mas antes eu convido vocês, meu pessoal, a se inscreverem nesse canal. Sejam bem-vindos. A casa é sua. Bom, o motivo principal de eu ter escolhido morar nessa casinha de madeira aqui, pertinho de BH, é o contato diário com a natureza. Quem me acompanha sabe que eu ando por BH e pelo mundo colecionando árvores, adoro, mas o meu sonho sempre foi morar cercada de árvores, sabe? Acordar, pegar minha xicrinha de café, ir ali de pijama, admirar as plantas, o verde, que muda todos os dias, né? Eu fui criada em apartamento e mesmo tendo viajado muito, acampado com meus pais, frequentado cachoeira, eu sempre senti falta de mais natureza na minha vida. Outra coisa que eu buscava era silêncio. Meu pessoal, o último apartamento em Belo Horizonte que eu morei era uma rua movimentada que tinha um ponto de ônibus debaixo da minha janela. Pá, aquele barulhão. E o pior, tinha um crossfit em frente. Era deprimente. Nada contra o exercício físico, contra quem pratica, mas esse crossfit especificamente era desrespeitoso demais com a vizinhança. Uma barulhada, grito, música alta o dia inteiro. Eu lembro até da voz do professor. Bora, galera! Bora, galera! Aff, e eu trabalho de home office há alguns anos, então era muito difícil concentrar mesmo. Eles praticamente me expulsaram de lá e por um lado eu até agradeço por isso, tá bom? Bom, outro motivo foi a chegada do meu filho, né? Quando eu engravidei, a gente tomou a decisão de mudar. Para proporcionar uma infância mais livre, mais rica de sentido, de contato com a terra, com a água, com o sol, com o ar puro, porque criança precisa basicamente disso e de amigos, não é não? Então a sensação que eu tenho hoje é assim, de que eu moro numa pousadinha, sabe? Simples, aconchegante, daquelas que antes eu frequentava no fim de semana e sofria na hora de ir embora. Tem céu estrelado, às vezes tem vagalume à noite, parece um paraíso, né? Mas não é. Não é, gente. Não existe nada perfeito nesse mundo. Tudo na vida tem um lado bom e o lado ruim, e como eu sou muito sincera, eu vou falar das dificuldades também. Bom, quando eu falo do silêncio, eu falo de um silêncio natural, né, que segue os ritmos dos animais. 3h30 da manhã já tem galo cantando, os cachorros do vizinho latem toda hora que alguém passa ali na rua. Cigarra berrando no fim de tarde, daqui a pouco começa. Cantoria de passarinho de manhã cedo, né, isso aí é o trem mais lindo que tem, né? E tem também o som dos bichos que andam no telhado. Aqui em casa, por exemplo, atualmente tem um gambá morando no telhado. Sorte que ele fica ali mais perto da sala, aí não atrapalha a gente a dormir, mas eu escuto os passinhos dele ali, eu vejo ele descendo, indo caçar, depois ele volta, faz parte. Rato do mato também é super comum no telhado, tá? Dentro de casa, nunca vi, ainda bem. Mas o que eu vejo todo santo dia são as aranhas. Nossa Senhora, a gente toda semana as teias e elas voltam, elas sempre voltam. Tem magrinha, comprida, grande, peluda. Eu vou falar a verdade, viu, meu pessoal? Eu já vi de todos os tipos. A grande maioria inofensiva, mas tem umas venenosas, então a gente tem que bater assim, sabe? Pisar mesmo no sapato antes de calçar, sacudir cada peça de roupa antes de vestir, é desse jeito. E, aliás, só um parênteses, viu? Eu não tenho guarda-roupa, viu, gente? É cabideiro e caixa de plástico para guardar as coisas, porque aqui é muito úmido, mofa tudo, principalmente quando chove. A luz também costuma acabar, viu? Quando chove, que beleza. Mas só que depois ela volta, tá tudo certo. Tem aquelas velhinhas e luz de emergência, a gente se vira. Bom, voltando aos animais, né? Abelha, já tomei picada, dói. Marimbondo, grilo, besouro, né? Bicho de luz. A minha sogra, que é cearense, chama de ribibi. Como é que vocês chamam isso? Para mim é bicho de luz. Isso tudo aí é básico, normal. Sapo eu vejo de vez em quando, graças a Deus, lá no quintal. Lesma, lagarta, um monte de borboleta colorida, de tudo quanto é tamanho, amo. Enfim, quase que eu me esqueço também, tem as baratinhas do mato também. Antes eu tinha pavor de barata, sabe? Quando eu morava em apartamento, agora as baratinhas do mato pousam em mim assim, eu só faço assim, ó, sai pra lá, aquelas voadoras. A gente vai acostumando, né, gente? E é isso, né? Agora, uma perda, né, que a gente tem quando vem morar assim, eu lembro que na cidade grande, assim, me dava vontade de comer alguma coisa, bastava eu atravessar a rua, e ali comprava, comia e pronto, acabou. Aqui é diferente, né? Mais afastado de comércio, a gente tem que cozinhar muito mais, o que é prazeroso, mas é cansativo também, né? Às vezes. Correio não entrega correspondência na porta da minha casa não, viu? Tem que ir lá no correio buscar. Tem mais, transporte também é precário. O ônibus é uma vez por dia só, para vir e para voltar depois, né? E tem também o ritmo de vida, né, dos locais. A gente está acostumado com aquela velocidade, né, da cidade grande.
tem que se adaptar ao tempo do interior. Por exemplo, você marca alguém, vem cá ver o encanamento aqui de casa, né? Aí, tá bom, vou ir hoje. A pessoa só aparece amanhã. Isso acontece muito, é normal, é o estilo de vida que é diferente mesmo. Mas em compensação, aquele queijinho, né, verdura, tudo fresquinho, direto da fonte, do produtor, sem agrotóxico, no portão de casa. Isso para mim não tem preço. Enfim, acho que eu consegui, assim, resumir mais ou menos, né, como é que está sendo essa experiência para tentar ajudar quem tem essa vontade também, né, a se decidir. Tudo tem um lado bom e um lado ruim e a escolha é sua, de acordo com o que você busca, o que você valoriza, o que para você é prioridade, o que você não abre mão, né, o que você não tolera. Não existe certo e errado, melhor ou pior, cada um é um. E o conselho que eu dou é o seguinte: ouça a sua própria voz e realize o que você sonha. Claro que é uma construção, um projeto de vida, né? Mas tudo é possível. Eu realizei. E aproveite e compartilhe aqui com a gente qual que é o seu sonho aí na sua vida. O que a sua voz interior grita aí na sua essência. Um beijo, meu pessoal.